Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Naruto Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 1. Konoha. Em um pequeno e decadente pátio em algum lugar em Konoha. Natsuru, hoje é seu primeiro dia de aula, então não chore, ok? A mãe do menino o provocou enquanto segurava sua mão. Não se preocupe, mãe, eu não vou. O garoto chamado Shindakawa Natsuru respondeu com uma pitada de desamparo. Ele olhou para sua mãe, que estava segurando suas roupas com força e não a soltava. Quando ele já tinha chorado antes? Bem, Natsuru pensou por um momento, ele realmente chorou uma vez. Foi logo depois que ele nasceu, quando ele ficou confuso e chorou depois de levar um tapa. No entanto, como um jovem distinto do século XXI, embora ele não tivesse certeza das razões exatas, ele sabia que um bebê recém-nascido tinha que chorar. Se ele não chorasse, as pessoas poderiam pensar que poderia haver algo errado. Então, do nascimento até agora, Natsuru chorou apenas uma vez, e isso foi devido a razões físicas inevitáveis. Você não conseguia segurar. Mesmo se Natsuru conseguisse, a equipe médica não permitiria. Shindakawa Shinai olhou para o filho com um pouco de relutância. Afinal, os dois dependiam um do outro desde que ele era jovem, o que não era fácil. Felizmente, seu filho era independente desde jovem e frequentemente ajudava com algumas tarefas domésticas leves, o que aliviava seu fardo. Mas havia uma pequena decepção. Seu filho não tinha as qualidades infantis que outras crianças tinham, o que tornava difícil para Shinai sentir completamente a experiência de ser mãe. Ela também queria que seu filho agisse um pouco mais mimado na frente dela enquanto ele ainda estava em uma idade tão fofa. Volte para casa mais cedo depois da escola. Shinai disse com um pouco de resignação. Tudo bem, mãe. Você deveria me soltar agora, ou eu vou me atrasar no primeiro dia. No final, Shinai soltou a mão dele. Originalmente, ela tinha planejado tirar um dia de folga do trabalho para acompanhar Natsuru à escola em seu primeiro dia, mas Natsuru recusou firmemente. No entanto, Shinai não estava muito preocupado. Natsuru sempre gostou de andar pela vila desde pequeno, e o mais importante, ele nunca tinha se perdido antes. Ele já tinha ido à academia ninja muitas vezes. Como Natsuru estava indo para a escola, ela tinha que ir trabalhar hoje também. Afinal, eram só os dois, e ela era a única que conseguia ganhar a vida. Shindakawa Natsuru tinha 6 anos, nascido em uma família monoparental. Seu pai, supostamente um Chunin, havia morrido em uma missão, de acordo com os companheiros de equipe de seu pai. O pai de Natsuru havia assumido cada vez mais missões para ganhar dinheiro para suprimentos para bebês desde que sua mãe estava grávida. Eventualmente, devido à exaustão, ele sofreu um acidente durante uma missão, deixando para trás Shinai, que ainda estava grávida. Shinai também tinha sido uma ninja, mas apenas uma genin. Depois de se casar, ela voluntariamente desistiu de seu status de ninja. Depois de dar à luz Natsuru, ela começou a trabalhar para sustentar sua família. Felizmente, tendo sido uma ninja, ela tinha habilidades que estavam acima da média entre as pessoas comuns, então encontrar um emprego não foi muito difícil. Com Natsuru sendo excepcionalmente maduro para sua idade, os dias mais difíceis estavam apenas no começo. Agora suas vidas tinham se tornado relativamente estáveis. Quanto a Shindakawa Natsuru, ele era, é claro, um transmigrador, uma alma que havia viajado de outro mundo. Ele havia crescido neste novo mundo, começando do útero. Quando Natsuru percebeu que havia transmigrado para o mundo de Naruto, ele não se sentiu particularmente preocupado. Afinal, em sua vida anterior, ele não tinha começado uma família e não tinha muito a perder. Era uma pena que ele não tivesse cumprido seus deveres filiais. Quanto a Naruto, Natsuru realmente assistiu ao anime, embora tenha admitido que não prestou total atenção ao enredo. Havia muitos flashbacks que ele achou muito tediosos para assistir, então ele pulou muitos deles. Mas assistir mesmo casualmente ainda lhe dava uma vantagem. E então havia a questão do seu dedo de ouro, a habilidade especial que muitos transmigrados recebem. Após 6 anos de busca, Natsuru teve que admitir relutantemente que ele não tinha o dedo de ouro típico. Tudo que ele tinha era sua memória de alguns pontos da trama, o que ainda poderia ser considerado um tipo de dedo de ouro. Havia algo mais que poderia ser considerado um dedo de ouro. Seu poder espiritual pode ser mais forte do que a média. Natsuru descobriu que conseguia se lembrar das coisas mais facilmente do que em sua vida anterior. Embora não tivesse atingido o nível de memória fotográfica, ainda era bastante impressionante. Finalmente havia sua linhagem. Pelo que Natsuru pôde observar, ele era apenas uma pessoa comum, sem linhagens especiais como as dos clãs Uchiha, Uzumaki ou Senju. Isso deu um pouco de dor de cabeça para Natsuru. Ele definitivamente queria se tornar um ninja. Afinal, tendo vindo a este mundo, ele tinha que experimentar seus aspectos únicos. Se ele só quisesse sobreviver, ele poderia muito bem se casar com uma família de loja de ramen, juntar-se a um clã nobre estava fora de questão. Mas uma loja de ramen poderia ser viável. Mas pelo lado positivo, ele não era um Uchiha. Afinal, durante suas explorações, Natsuru descobriu que tinha a mesma idade de Naruto, o protagonista da série. Se ele tivesse transmigrado para um Uchiha e não tivesse um dedo de ouro, ele poderia ter encontrado uma morte precoce. Embora Natsuru não tivesse as habilidades especiais, linhagens ou características únicas que alguns outros tinham, ele estava contente.
Pelo menos ele não tinha nada que valesse a pena cobiçar. Nos últimos 6 anos, Natsuru não ficou ocioso. Mesmo que seu corpo não pudesse extrair chakra ainda e ele não pudesse aprender ninjutsu, ele sabia que o treinamento físico tinha que começar cedo. No entanto, Natsuru foi cauteloso sobre não treinar demais devido à sua pouca idade. Então ele não se esforçou muito. Ele se concentrou principalmente em treinar seus dedos. Embora o ninjutsu sem sinais de mão se tornasse comum mais tarde, no começo, a velocidade de formação de sinais de mão era crucial. Sinais de mão rápidos exigiam dedos flexíveis e ágeis, e com um objetivo claro em mente, Natsuru começou a treinar seus dedos desde a infância. Se ele continuasse com essa rotina, Natsuru acreditava que poderia atingir os sinais de mão mais rápidos no futuro. Mesmo que ele não atingisse o mais rápido absoluto, ele ainda poderia estar entre os melhores. Atualmente sua velocidade de sinal de mão era de quase 3 sinais por segundo, embora isso fosse sem chakra, o que naturalmente o tornava mais rápido, mas isso serviu como uma linha de base. Uma vez que ele se familiarizasse com chakra, ele deveria ser capaz de atingir essa velocidade novamente. Antes que ele percebesse, Natsuru chegou à sua sala de aula. Ele respirou fundo, sabendo que tinha feito tudo o que podia até aquele momento. O próximo tempo na academia ninja seria um período de acumulação de força, mas exigia ainda mais esforço do que antes. Como uma pessoa comum, a única chance de se tornar um ninja poderoso era por meio do trabalho duro, e ele tinha um objetivo muito importante durante esse tempo. Neste momento, o professor ainda não havia chegado. Natsuru olhou para os rostos familiares na sala de aula e sorriu. Felizmente ele havia sido colocado na classe familiar, aquela com Uzumaki Naruto, liderada por Iruka. Natsuru examinou a sala de aula sem procurar especificamente por rostos familiares e sentou-se casualmente em uma cadeira vazia. Enquanto observava a sala de aula barulhenta, onde algumas crianças até choravam, Natsuru colocou as mãos embaixo da mesa e começou a fazer casualmente um sinal de mão após o outro. Nesse momento, uma figura entrou na sala de aula. Ele tinha cabelos curtos e loiros e bigodes de raposa no rosto. Seus olhos examinaram a sala e, finalmente, um olhar de alegria apareceu em seu rosto. Ele tinha avistado Naruto. Capítulo 2. Uzumaki Naruto. Oi, posso sentar ao seu lado? Uzumaki Naruto perguntou nervosamente enquanto se aproximava de Natsuru. Claro, acabei de chegar e o assento ao meu lado está livre. Natsuru respondeu calmamente, sem demonstrar nenhuma emoção específica. Ótimo! Naruto exclamou, sentando-se animadamente ao lado de Natsuru. Natsuru e Naruto tecnicamente já se conheceram antes. Após perceber que estava no mundo de Naruto, Natsuru ficou curioso sobre o personagem principal da série e o procurou enquanto vagava pela vila. No entanto, Natsuru só observou Naruto de longe, sem a intenção de se tornarem amigos. Afinal, Naruto era um Jinchuriki, constantemente vigiado pela Anbu. Aproximar-se dele não traria benefícios, e poderia até atrair a atenção de pessoas como Danzo, o que poderia significar um desastre para Natsuru. Além disso, fazer amizade com Naruto provavelmente levaria ao ostracismo dos aldeões, que viam qualquer um próximo a ele como indigno de confiança. Então, durante seu primeiro encontro, Natsuru apenas observou de longe, ouvindo as palavras duras dos aldeões e sentindo uma sensação sufocante de opressão. Ele entendeu que se estivesse no lugar de Naruto, ele poderia ter respondido ainda mais extremamente, possivelmente conspirando para usar a 9 caudas para se vingar. Após essa observação inicial distante, Natsuru não tinha intenção de se aproximar de Naruto. Mas um dia, ele testemunhou Naruto sendo tratado injustamente em uma loja. Naruto tentou comprar comida, mas foi expulso, e as moedas que ele ofereceu foram jogadas no chão e pisoteadas. O riso ao redor e a humilhação que Naruto enfrentou se tornaram demais para Natsuru suportar. Embora ele não tenha intervindo diretamente, ele comprou a comida que Naruto queria e depois de segui-lo até um local isolado, entregou a ele. É isso que você queria comprar? Natsuru perguntou. Esse sim. Naruto gaguejou em resposta. Natsuru lembrou-se de como Naruto havia cuidadosamente limpado as moedas sujas com a parte mais limpa de sua roupa antes de oferecê-las a ele em troca. Natsuru contou a quantia que excedia o preço da comida e saiu, tentando manter a interação puramente transacional. Ele não queria chegar muito perto de Naruto, sabendo que isso poderia trazer problemas. Ele teve o cuidado de não mostrar nenhum interesse especial ou conexão além desse único ato de caridade. Naruto, no entanto, ficou tocado pelo gesto. Foi a primeira vez que sentiu que alguém não o estava tratando com hostilidade. Seu ânimo se elevou, e depois disso, toda vez que via Natsuru na vila, seus olhos brilhavam. Mas ele nunca mais se aproximou de Natsuru, percebendo que isso poderia trazer problemas para a única pessoa que lhe havia mostrado gentileza. Naruto, apesar de seu próprio sofrimento, não queria causar mais mal a outra pessoa. Então, ele apenas passou com um olhar decepcionado, e Natsuru sentiu uma mistura de emoções. Alívio por não ter sido atraído para problemas e tristeza pela situação de Naruto. Enquanto Natsuru agora olhava para Naruto sentado ao seu lado, ele pensou sobre a futura personalidade do garoto e suspirou. Como Naruto desenvolveu uma natureza tão otimista e bondosa apesar de tudo? Considerando a influência da 9 caudas e a hostilidade constante dos aldeões, era um milagre Naruto não estar completamente quebrado. Ele concluiu que poderia ser devido à reencarnação de Asura, mas esse pensamento o deixou desconfortável. A ideia de alguém ser forçado a um destino particular, mesmo em termos de personalidade, era inquietante.
Ele esperava que não fosse verdade, porque se fosse, seria um destino trágico. Um tempo depois, um jovem com cabelo preso para trás e uma cicatriz no nariz finalmente chegou à sala de aula e andou até a frente. Ele tossiu algumas vezes para chamar a atenção dos alunos, mas o barulho continuou inabalável. Não era como nos velhos tempos durante as guerras, os alunos estavam muito mais indisciplinados agora. Ele reconheceu o professor Iruka Umino, um Chunin. Ele se lembrou de que Iruka havia perdido seus pais no ataque da Nove Caudas e havia lutado com seus sentimentos em relação a Naruto no começo. No entanto, ele eventualmente passou a se importar com Naruto e se tornou um mentor importante para ele. Conhecendo o caráter de Iruka, ele decidiu que faria bom uso do relacionamento professor-aluno no futuro, buscando a orientação de Iruka. Eu sou o Mino Iruka. De agora em diante, serei seu professor. Você pode me chamar de Iruka Sensei. Vou começar me apresentando. Iruka começou. Eu gosto de Ichiraku Ramen, e admiro pessoas que são positivas e trabalhadoras. Não tenho ninguém que eu particularmente não goste no momento, e quero me tornar um grande professor e ajudar meus alunos a se tornarem excelentes ninjas. Após sua apresentação, Iruka pegou a lista da turma e começou a xingá-los. Nara Shikamaru, Akimichi Shoji, Yamanaka Ino, Haruno Sakura. Enquanto Natsuru ouvia nomes familiares e desconhecidos, sua expressão ficou complicada quando ele ouviu Haruno Sakura. De acordo com seus planos, ele teria que se desculpar com ela em algum momento. Capítulo 3. Haruno Sakura. Natsuru olhou para a figura de cabelo rosa que estava prestes a falar, seus olhos mostrando uma expressão complicada. Ela poderia ser considerada a protagonista feminina de Naruto. Embora a eventual esposa de Naruto fosse Nata Hyuga, e Nata não tinha muito tempo na tela, então o papel da protagonista feminina caiu para Haruno Sakura. Claro, se você considera Sasuke Uchiha como a protagonista feminina, bem, você pode não estar totalmente errado. Sakura, embora não muito respeitada na história original, sem dúvida atingiu o auge da força entre as pessoas comuns. Seus esforços e intelecto eram realmente impressionantes. A má reputação de Sakura, pelo que ele sabia, provavelmente vinha de seu foco intenso em romance. Sua afeição por Sasuke Uchiha soava principalmente como fangirling da perspectiva do público, sem as razões sólidas que outros personagens, como Karin Uzumaki, tinham para gostar de Sasuke. Outra razão para sua impopularidade foi provavelmente a deserção posterior de Sasuke. Sakura, incapaz de fazer qualquer coisa sozinha, chorou e implorou a Naruto para trazê-lo de volta. Enquanto Naruto teria feito isso de qualquer maneira devido à sua personalidade, as ações de Sakura soaram emocionalmente manipuladoras, o que não era muito cativante. Na verdade, quando ele era mais novo, ele também não gostava de Sakura, embora suas razões fossem ainda mais simples. Como ele se identificava com a perspectiva de Naruto, qualquer um que tratasse Naruto mal era alguém de quem ele não gostava. Mais tarde, conforme ele cresceu, ele se tornou mais indiferente. Embora ele não gostasse particularmente de Sakura, ele tinha apreciação suficiente por ela. A razão pela qual ele se sentia um pouco culpado em relação a Sakura era porque seu objetivo era tomar o lugar dela, especificamente, seu lugar no time 7. Afinal, Sakura era a única pessoa que ele poderia substituir realisticamente. Os outros estavam muito entrincheirados em suas posições. Primeiro, há o trio Ino Shikasho no time 10, Shikamaru Nara, Shoji Akimichi e Ino Yamanaka. A tradição dessa formação em Konoha tornou quase impossível separá-los. Depois há o time 8, com Kiba Inuzuka, Shino Aburami e Nata Hyuga, todos com habilidades únicas. O Byakugan de Nata e seu status como membro do ramo principal do clã Hyuga a tornam insubstituível. Kiba Inuzuka e Shino Aburami poderiam teoricamente ser substituídos, já que seus clãs não estão entre as elites de Konoha. No entanto, ambos possuem habilidades únicas, Kiba com seu Ninodog e Shino com seus insetos, ambos cruciais para o reconhecimento. Se ele quisesse substituí-los, ele precisaria demonstrar habilidades extraordinárias de reconhecimento, o que poderia levá-lo a ser colocado em um time completamente diferente. Havia muita incerteza, e era questionável se ele teria a oportunidade de mostrar tais talentos durante seus 6 anos na academia. Assim, ele descartou isso. Isso deixou Sakura no time 7. Naruto, sendo o Jinchuriki da Nove Caudas e Sasuke, o último Uchiha sobrevivente, eram insubstituíveis. Depois de pensar muito, ele percebeu que Sakura, de uma família comum com habilidades teóricas notáveis, mas não excepcionais, era sua única chance. Sua única vantagem real era que ela era uma garota. Isso não é uma piada. As formações de equipe de Konoha geralmente consistem em 2 meninos e uma menina, embora haja exceções. Se ele pudesse superá-la em habilidades teóricas e se tornar o mais forte da classe, suas chances de ser colocado na equipe de elite aumentariam significativamente. Se ele tivesse sucesso, não seria uma questão de se ele entraria, mas sim como o terceiro Hokage escolheria alocá-lo. Afinal, não faria sentido colocar um aluno altamente talentoso em uma equipe comum. Felizmente, embora a formação de 2 meninos e uma menina fosse comum, não era obrigatória. Houve equipes de 3 meninos e até mesmo equipes de 2 meninas e 1 menino no passado. Então seu objetivo era se tornar mais forte, e para isso, ele almejava entrar para o time de elite. Dado isso, ele teve que se desculpar com Sakura. Embora ele a apreciasse, sua prioridade era ele mesmo. Além disso, o potencial de Sakura já havia sido esclarecido na história original. Ela pode se tornar uma das 3 Sannin lendárias da nova geração, mas Naruto e Sasuke sem dúvida superariam seus predecessores.
deixando o potencial de Sakura limitado a se tornar uma pequena Tsunade. Tsunade era uma princesa do clã Senju, abençoada com uma constituição especial. Em contraste, Sakura tinha uma constituição comum. Se Sakura tomasse um caminho diferente, ela poderia superar Tsunade, mas como ela estava seguindo os passos de Tsunade, era quase impossível para ela superar as conquistas de Tsunade, dado que o teto de Sakura já estava definido, e o dele. Ele queria ver até onde ele poderia ir. Como uma pessoa comum, ele não buscaria linhagens ou habilidades especiais. Ele só queria ver até onde ele poderia ir como uma pessoa normal. Se ele poderia superar o pico de um ninja comum como Jiraiya ou mesmo o efêmero Might Guy quando ele abriu os 8 portões. Ou ele nem seria capaz de superar Sakura. De qualquer forma, ele tinha que tentar. Reencarnado neste mundo sem nada mais interessante para fazer, sua única opção era perseguir os aspectos únicos deste mundo. Shindakawa Natsuru. Nesse ponto, Iruka finalmente chamou seu nome. Ele se levantou e se apresentou brevemente. Eu sou Shindakawa Natsuru. Não tenho nenhuma comida particularmente favorita. Gosto de mim e da minha mãe. Não gosto de coentro. Não desgosto de ninguém em particular agora. No futuro, quero me tornar o ninja mais forte. Sua introdução não causou muita comoção. Afinal, a ideia de se tornar o ninja mais forte não ressoava com eles. Muitos outros também almejavam se tornar Hokage e para eles, o ninja mais forte era provavelmente apenas outro termo para o Hokage. Então, a introdução de Natsuru não foi particularmente especial. No entanto, quando chegou a vez de Naruto, ele o ouviu energicamente declarar um objetivo semelhante, exceto que Naruto disse que queria se tornar Hokage. E então ouviu as outras crianças zombarem dele. Ele suspirou. Embora não fosse tão ruim quanto nas ruas, a influência dos adultos nas crianças já era evidente. Durante os intervalos, ele não tinha intenção de fazer amigos, e como ele se sentava ao lado de Naruto, ninguém vinha falar com ele. Ele não tinha nenhuma característica marcante que pudesse atrair os outros. Sua aparência era decente, mas não excepcional, e seu cabelo preto era comum. A única coisa notável era que ele parecia mais alto que seus colegas. Ele notou Naruto ao seu lado querendo conversar, mas com medo de incomodá-lo. Depois de pensar por um momento, Natsuru disse calmamente, na sala de aula, você não precisa ser tão cuidadoso quanto é na vila, mas também não haja muito perto de mim. Apenas mantenha as coisas normais entre nós. Ele raciocinou que, como futuro de Konoha, Danzo provavelmente não interferiria na academia. Ele não tinha notado ninguém com o sobrenome Shimura entre seus colegas, então ter um relacionamento normal e não especial com Naruto não deveria ser um problema. Afinal, Naruto eventualmente teria que se sentar ao lado de alguém, contanto que não demonstrasse preocupação especial por Naruto. Além disso, para atingir seu objetivo, ele precisava demonstrar talento suficiente em pouco tempo para entrar no radar do terceiro Hokage. Se conseguisse isso mesmo que Danzo se interessasse por ele, sua segurança estaria garantida por um tempo. A única questão era quando a oportunidade de provar a si mesmo surgiria. Os olhos de Naruto brilharam com as palavras de Natsuru, e ele perguntou nervosamente, podemos ser amigos? Natsuru olhou para Naruto, vendo a esperança em seus olhos, e lembrou-se dos maus tratos que Naruto havia sofrido. Ele sorriu, claro, mas ele rapidamente retirou seu sorriso, retornando à sua expressão indiferente de sempre. Ele olhou ao redor e pensou que seria melhor manter esse comportamento frio na maior parte do tempo, para que os outros pensassem que ele era apenas um cara azarado forçado a sentar ao lado de Naruto. Capítulo 4. A técnica do clone das sombras. No caminho para casa, Natsuru refletiu sobre o que havia ganhado hoje. Na verdade, não era muito, pois as aulas atuais eram focadas principalmente em explicar a história de Konoha. Só mais tarde, quando os alunos estivessem suficientemente interessados, eles aprenderiam como extrair chakra. No entanto, os livros didáticos haviam sido distribuídos, então ele poderia estudar por conta própria. Quanto às 3 técnicas básicas, não havia muito sentido em pensar sobre elas agora. O primeiro ano de instrução provavelmente cobriria apenas conhecimento teórico e algum treinamento físico. Este ano era para dar aos alunos tempo para acumular uma certa quantidade de chakra. Ele olhou para o céu. Ainda era cedo. A escola aqui era realmente bem relaxada. Dado o tempo, sua mãe provavelmente ainda estava no trabalho. No entanto, lembrando-se do pedido dela para que ele voltasse para casa mais cedo, ele decidiu não demorar e começou a correr para casa com os livros que havia recebido. Eram apenas alguns quilômetros, mas serviram como um bom aquecimento. Ele não pôde deixar de notar que a aptidão física média no mundo de Naruto era bem impressionante. Estou em casa. Natsuru gritou habitualmente após destrancar a porta, uma rotina que sua mãe lhe incutiu. Ele então congelou surpreso ao ver sua mãe, que ele supôs que ainda estivesse no trabalho, sorrindo para ele. A mesa também estava carregada com um banquete. Bem-vindo de volta. Mãe, por que você? Sua voz estava cheia de surpresa. Claro, eu saí do trabalho mais cedo. Hoje foi seu primeiro dia de aula, então eu tive que voltar para casa mais cedo, Shinai disse com um sorriso. HM. Não importa o que a expressão de Natsuru suavizou. Mesmo tendo vivido uma vida anterior, ele rapidamente aceitou Shinai como sua nova mãe, reconhecendo quanto ela havia se sacrificado por sua família. Mas me desculpe, pequena Natsuru. Hoje é o único dia que eu poderia tirar de folga. De agora em diante, você terá que ir e voltar da escola sozinha. Ao contrário das outras crianças, você não terá família para buscá-la. Seu humor escureceu, como se ela estivesse se culpando.
Está tudo bem. Natsuru se aproximou e abraçou sua mãe, sentindo sua culpa. Estou tão envergonhada, precisando de conforto do meu próprio filho, Shinai disse com um sorriso amargo, tentando se animar. Para compensar, você pode pedir o que quiser, pequeno Natsuru. Não preciso de nada em particular, respondeu Natsuru depois de pensar por um momento, contente com sua vida atual. Ela parecia preocupada, como se realmente quisesse fazer algo pelo filho. Percebendo a preocupação dela, ele decidiu pedir algo aleatório. Hoje o professor da Academia Ninja falou sobre a história dos ninjas, certo? Então, você quer se tornar um ninja, pequeno Natsuru? Ela perguntou com um sorriso. Sim, eu quero me tornar o ninja mais forte, ele respondeu sem hesitar. Nesse caso, você pode pedir qualquer jutsu que quiser. Sua mãe tem algumas conexões, sabia? Ela disse, seus olhos brilhando. Mas então ela percebeu que Natsuru talvez não soubesse qual jutsu escolher. Ela não praticava ninjutsu há anos e era apenas uma ninja de baixo nível com habilidades limitadas. Ela deveria pedir para seus antigos companheiros demonstrarem algum jutsu? Ninjutsu. Se eu tivesse que escolher agora, eu escolheria a técnica dos clones das sombras, disse Natsuru, expressando seu desejo genuíno. Clone das sombras. Por que você iria querer esse jutsu? É um pouco difícil, e mais importante, não é muito útil em combate, ela respondeu, intrigada com a escolha de Natsuru. Bem, não há nenhuma razão real. Eu só vi um jonin usá-lo uma vez. É um clone sólido, e eu realmente gostei. Seja útil ou não, eu decidi naquela época que se eu tivesse a chance, eu aprenderia a técnica do clone das sombras, ele mentiu, incapaz de revelar seu verdadeiro raciocínio. O comentário de sua mãe sobre a técnica ser inútil em combate não o surpreendeu. Afinal, ele não tinha intenção de usar o Shadow Clone para a batalha. Esse era um luxo reservado para Naruto ou o clã Uzumaki. O que ele precisava era da capacidade de transferência de experiência do Shadow Clone, e a dificuldade da técnica era perfeita. Embora fosse classificada como um jutsu de classificação B, o fato de Naruto ter dominado a mais avançada técnica de múltiplos clones de sombra durante a noite sugeria que sua dificuldade poderia não corresponder à sua classificação. No entanto, a classificação de rank B fazia algum sentido, dado que a técnica exigia uma quantidade substancial de chakra. Apenas Jonin tinha chakra suficiente para usar o Shadow Clone em combate efetivamente. Como o jutsu divide o chakra do usuário uniformemente, ele é basicamente inútil para ninjas de rank mais baixo, mas ele nunca pretendeu usar o Shadow Clone em combate. Durante esse tempo de acumulação de força, ter um ou até 2 Shadow Clones seria muito útil. Quanto a saber se seu corpo aguentaria, ele não tinha planos de criar centenas ou milhares de clones como Naruto fez. Ele pretendia começar com apenas um clone e aumentar gradualmente o número se sentisse que seu corpo aguentaria. No entanto, esta é uma oportunidade rara. Usá-la para obter a técnica do clone das sombras parece um desperdício. Por que não pensar sobre isso, ou talvez eu possa pedir a um dos meus antigos camaradas para demonstrar algum outro jutsu? Ela sugeriu, relutante em usar a oportunidade de seu falecido marido para tal técnica. Embora a chance ainda estivesse disponível, seu marido não estava mais por perto. O que significava que obter outro jutsu mais tarde exigiria que ela pedisse ajuda aos seus antigos professores. Parecia muito trabalhoso trocar essa oportunidade por um jutsu de classificação B como o Shadow Clone, que nem era particularmente útil em combate. Ela acreditava que seria melhor trocar por vários jutsus de classificação C. Ele pescou percebendo que a oferta de sua mãe era mais significativa do que ele pensava. Ele havia presumido que ela estava apenas falando sobre algum jutsu que seu pai havia deixado para trás. Mas pelo que ela disse, parecia que havia uma chance real de obter a técnica do clone das sombras. De repente seus olhos brilharam, e ele começou a expressar sua determinação em obter o Shadow Clone. Depois de muita persuasão, ela finalmente, embora relutantemente, concordou. Tudo bem, a técnica do clone das sombras é isso. Se te faz feliz, mas não se arrependa depois. Eu não vou me arrepender de jeito nenhum. Você é a melhor, mãe, ele comemorou. Vamos comer. Ela sorriu para a alegria de Natsuru. Bem, contanto que ele esteja feliz, não importa se ele se tornará um ninja forte ou não. Capítulo 5. Chakra e Rock Lee. Após o jantar, Natsuru retornou ao seu quarto e pegou o livro relacionado à moldagem de chakra, começando a ler. Para ser honesto, ele nunca havia estudado tão diligentemente em sua vida anterior. Ele já tinha um entendimento básico de chakra. No entanto, ele não sabia o método exato de moldá-lo. Ele havia pedido anteriormente para sua mãe ensiná-lo, mas infelizmente ela disse que embora ainda pudesse usar chakra, ela havia devolvido a maior parte de seu conhecimento aos seus antigos instrutores. Ela também aconselhou contra moldar chakra antes dos 6 anos de idade, pois isso poderia ter algum impacto no corpo. Ele pensou muito sobre chakra. Chakra é uma combinação de energia física e energia espiritual. Moldar o chakra inevitavelmente afeta o corpo. A energia espiritual determina a quantidade de chakra que pode ser moldada de uma vez, enquanto a energia física determina a quantidade total de chakra que alguém pode ter. Somente quando a energia física é extraída e combinada com a energia espiritual ela pode ser usada como chakra. Na visão de Natsuru, a energia física é influenciada pela aptidão física e pela linhagem. A aptidão física pode ser melhorada por meio de treinamento, mas a linhagem é, em grande parte, fixa. Pessoas comuns têm um baixo coeficiente de linhagem, então elas precisam de um alto nível de aptidão física para ter uma quantidade suficiente de chakra.
No entanto, certas linhagens, como o clã Uzumaki, têm um coeficiente muito alto. Então elas não precisam ser excepcionalmente aptas fisicamente para possuir uma grande quantidade de chakra. Além disso, a linhagem afeta não apenas a quantidade de chakra, mas também a velocidade de recuperação. No entanto, isso não é uma grande preocupação, pois as batalhas geralmente são decididas em apenas alguns movimentos. Então a velocidade de recuperação não tem um impacto significativo em uma única luta. Ele havia se perguntado anteriormente se havia algum tesouro neste mundo que pudesse aumentar o coeficiente de linhagem de alguém. Depois de pensar sobre isso, ele percebeu que não havia muito que pudesse fazer. Células de Hashirama? Ele não estava interessado em se tornar um meio humano, meio monstro. Ele preferia tentar controlar uma besta com cauda, mas mesmo isso não se alinhava com seus objetivos. Afinal, ele queria crescer até o pico de suas habilidades como humano. Mesmo que outras formas fossem mais fortes, ele preferia permanecer humano. Então, se era se transformar em uma forma monstruosa ou se tornar um Jinchuriki, não se encaixava com seus objetivos. Enquanto lia por um tempo, Natsuru sentiu que sua comida havia sido digerida, então fechou o livro. Mãe, vou sair. Volte cedo e fique seguro. Shinai já estava acostumada com ele saindo todos os dias. Ela pensou que ele daria uma pausa na rotina habitual depois de começar a escola hoje, mas ele ainda insistiu em sair. Mas ele não estava saindo para brincar. Como o chakra é baseado na condição física de alguém, ele decidiu não relaxar. Para evitar o risco de ficar sem chakra depois de usar apenas alguns jutsus no futuro, ele começou a se comprometer com seu regime de treinamento. Ele estimou que, apesar de seu treinamento consistente, sua condição física atual era apenas equivalente à de um aluno comum do segundo ano. No entanto, recentemente ele notou que, embora sua intensidade de treinamento não tivesse mudado, seu corpo se sentia melhor, provavelmente devido à sua idade. Então, ele pensou que talvez fosse hora de aumentar seu volume de treinamento. Considerando isso, ele sabia que tinha que experimentar para encontrar o equilíbrio certo. Ele queria forçar seus limites sem se esforçar demais. Afinal, seu corpo ainda era o de uma criança de 6 anos, e ele precisava garantir que tinha energia suficiente para crescer. Era importante não sacrificar ganhos de longo prazo por melhorias de curto prazo. No entanto, ele podia se esforçar um pouco mais ocasionalmente, apenas para testar seus limites. Isso não foi muito difícil para Natsuru, provavelmente devido à sua alma forte. Mas a última vez que ele se esforçou demais, seu corpo se sentiu drenado por dias depois. Desde então, ele evitou atingir esse nível de exaustão. Mas agora, ele sentiu que talvez valesse a pena tentar novamente. Então, ele silenciosamente seguiu para um campo de treinamento isolado, onde, como esperado, alguém já estava lá. Era ninguém menos que Rock Lee. Ele já estava muito familiarizado com ele agora. Toda vez que ele vinha treinar, Lee já estava trabalhando duro. E quando ele terminava, Lee ainda estava forte. Sim, este era Rock Lee, o gênio trabalhador, maravilhado com a resistência de Lee. Embora ele acreditasse que seu próprio potencial teórico poderia ser maior, isso pressupunha um tempo de crescimento ilimitado. Na realidade, o período de crescimento humano é limitado, e ele não tinha certeza se conseguiria atingir seu limite teórico antes que esse tempo acabasse. Então, enquanto teoria é uma coisa, realidade é outra. E por enquanto Natsuru não se via superando Lee em resistência física, nem tinha qualquer desejo de fazê-lo. Afinal, ele havia testemunhado o esforço implacável de Lee em primeira mão. Oh, Natsuru, você está meia hora atrasado hoje. Você precisa fazer um treinamento extra. Os olhos de Lee brilharam quando ele o viu. Embora ele estivesse acostumado a treinar sozinho, ter um parceiro o deixava ainda mais feliz. Claro, Natsuru concordou, já tendo decidido forçar seus limites hoje. Algumas séries extras podem não ser o suficiente. Lee ficou surpreso com sua resposta. No passado, ele nunca havia concordado com treinamento extra. Os olhos de Lee pareciam inflamar-se de paixão. Ah, você realmente concordou. É disso que se trata a juventude. Eu decidi, vou me recompensar com alguns conjuntos extras hoje também. Natsuru não conseguiu evitar se sentir um pouco envergonhado. Mesmo tendo visto essa reação de Lee muitas vezes antes, ele ainda achou um pouco exagerado. E assim o treinamento de hoje começou. Ele assumiu sua posição do outro lado do campo de treinamento. Embora treinassem na mesma área, ele e Lee tinham métodos diferentes. Ele acreditava que, como seu corpo ainda estava crescendo, ele não deveria se envolver em treinamentos muito intensos. Ele preferia fazer exercícios de menor intensidade por um período mais longo para acumular ganhos gradualmente. O tempo passou, e mesmo que a intensidade não fosse alta, Natsuru logo ficou sem fôlego. No entanto, ele ainda não havia atingido sua meta do dia. Seu corpo estava se aproximando do limite atual, mas mentalmente ele sentia que poderia ir um pouco mais longe. Lee, observando de lado, ficou comovido até as lágrimas. Esse era realmente o espírito da juventude. Aos olhos de Lee, os movimentos de Natsuru de repente se tornaram mais fluidos. Lee reconheceu bem esse sentimento, ele o sentia com frequência. Era disso que se tratava a juventude. Desta vez, Lee realmente derramou lágrimas de emoção. Finalmente consegui, Natsuru murmurou para si mesmo, percebendo que seus limites eram ainda maiores do que ele esperava. Na verdade, esse não era seu verdadeiro limite, apenas o limite superior que seu corpo conseguia suportar no momento. Depois de treinar por mais um tempo, ele se despediu de Lee e foi embora, seus passos pesados de exaustão.
Embora seu corpo estivesse cansado, sua mente ainda estava afiada. Ele decidiu ler um pouco mais quando chegasse em casa, visando aprender a moldar chakra o mais rápido possível. No dia seguinte, ele ficou surpreso ao descobrir que se sentia bem. Seu corpo estava melhorando tanto assim? Então, ele decidiu forçar seus limites novamente. No entanto, no terceiro dia, ele atingiu uma parede. Seu corpo estava constantemente fatigado, então ele só conseguia fazer exercícios básicos. Parecia que, embora ele pudesse se esforçar, ele não conseguia fazê-lo continuamente. Esse era o intervalo que Natsuru precisava descobrir. Com um suspiro, ele reconheceu que o caminho para o treinamento físico e o acúmulo de chakra seria longo. Capítulo 6. Extraindo chakra. Mas alguns dias se passaram, e embora ele sentisse que a fadiga física havia se dissipado, os efeitos persistentes não tinham desaparecido completamente. Ele estimou que esse período de recuperação correspondia aproximadamente ao intervalo que ele tinha em mente para o treinamento, graças à forte energia espiritual que ele tinha. Durante esses poucos dias, nada de especial aconteceu na escola. Iruka continuou a treinar a classe e começou a ensinar sobre chakra. Para Natsuru, essas aulas eram um pouco de perda de tempo, já que ele já havia aprendido esse material sozinho, e a intensidade do treinamento não conseguia corresponder ao regime que ele havia estabelecido para si mesmo. No entanto, como ainda era o começo do ano letivo, os professores estavam se concentrando principalmente em ensinar técnicas básicas de treinamento. Ele imaginou que mais tarde, eles provavelmente permitiriam um treinamento mais independente. Agora que ele havia estudado todo o material do livro por conta própria, era a hora de tentar a extração de chakra. Como era a primeira vez, ele esperou até que sua mãe, Shinai, estivesse em casa para supervisioná-lo. Embora extrair chakra fosse geralmente considerado seguro, ele não queria correr riscos, caso algo inesperado acontecesse. Mãe, vou começar agora, ele declarou, sentando-se de pernas cruzadas na cama. Embora não houvesse uma postura específica necessária para extrair chakra, ele sentiu que era mais apropriado assumir uma posição adequada com alguém observando. Tudo bem, não se preocupe. Pelo que me lembro, não há nada de perigoso em extrair chakra, ela o tranquilizou, torcendo por ele. Eu sei. Ele estava apenas sendo cauteloso, e se ele desmaiasse? Com isso, ele começou a seguir as instruções do livro, começando a sentir a energia dentro de seu corpo. Ele já havia tentado senti-la antes, e foi bem fácil para ele. Desta vez foi ainda mais natural. No entanto, embora ele tivesse sentido a energia antes, ele não tentou extraí-la até agora. Com sua mãe cuidando dele, ele se sentiu mais confiante e começou a combinar sua energia espiritual e física para extrair chakra. Não houve incidentes inesperados. Ele extraiu chakra com sucesso em sua primeira tentativa. Ele então focou o chakra em sua mão, formando uma energia azul familiar que o deixou momentaneamente atordoado. Você realmente conseguiu na primeira tentativa. Pequeno Natsuru, você é realmente incrível. Ela ficou um pouco surpresa. Embora extrair chakra não fosse particularmente perigoso, não era comum conseguir na primeira tentativa. Isso poderia significar que Natsuru tinha um forte talento natural? Ela pensou, sentindo-se bastante satisfeita. Ela decidiu, para celebrar o talento de Natsuru, ela pediria ao seu professor para ajudá-la a conseguir uma técnica de clone das sombras como uma surpresa para Natsuru depois do trabalho amanhã. Bem, acho que me saí bem, ele respondeu, surpreso com o quão tranquilo tinha sido. Provavelmente era devido à sua forte energia espiritual. De qualquer forma, seu talento parecia decente. O próximo passo era ver como ele se saía com ninjutsu. Mas ele se perguntou sobre a quantidade de chakra que ele tinha. Ele sentiu que provavelmente era decente, mas sem uma comparação. Ele não tinha ideia de em que nível ele estava. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, de repente ele sentiu um par de mãos em seu rosto. Shinai estava puxando suas bochechas e disse, você extraiu o chakra com sucesso, Natsuru. Você deveria estar mais feliz e sorrir. No final, sob a insistência brincalhona de sua mãe, Natsuru conseguiu forçar um sorriso. Embora fosse um pouco falso, ela estava satisfeita. Assim está melhor. Você é tão jovem, por que está sempre tão sério? Ele se sentiu um pouco impotente. Ele não estava sem emoções, apenas perdido em pensamentos. Finalmente, depois de escapar das provocações brincalhonas de sua mãe, ele retornou ao seu quarto para continuar extraindo chakra. Mesmo que ele não tivesse muita utilidade para isso ainda, ele queria se familiarizar com o processo. Ele precisava chegar ao ponto em que pudesse extrair chakra sem tentar conscientemente, para que estivesse pronto sempre que precisasse. Mas o que fazer com o chakra que ele havia extraído? Ele ainda não conhecia nenhum ninjutsu, e parecia um desperdício apenas deixá-lo se dissipar. Talvez ele pudesse usá-lo para praticar controle, como escalar árvores ou andar em paredes. Mas então ele se lembrou que sua mãe provavelmente estava descansando na casa ao lado. Cair do muro e fazer barulho não era uma boa ideia, então ele descartou esse plano. Além disso, que tal praticar as transformações da forma e da natureza dos chakras? Quanto à transformação da natureza, ele nem sabia ainda sua afinidade de chakra, então ele só podia praticar a transformação de forma por enquanto. Mas ao invés de focar na transformação de forma, ele decidiu praticar o controle do chakra para formar formas que ele imaginava, começando com a mais simples: formar uma bola. Natsuru começou a tentar liberar o chakra que havia extraído através de suas mãos, mas percebeu que assim que o chakra deixava seu corpo, ele rapidamente se dissipava no ar, tornando-se incontrolável. Franzindo a testa, ele não desistiu. Ele continuou extraindo e praticando repetidamente. Logo ele percebeu que suas reservas de chakra estavam quase esgotadas.
Ele percebeu que se extraísse todo o chakra de uma vez, ele poderia drenar completamente suas reservas. Como a extração de chakra está relacionada à energia espiritual, e sua energia espiritual era particularmente forte, parecia que suas reservas de chakra não eram proporcionais à sua força espiritual. No entanto, isso também confirmou indiretamente que suas reservas de chakra ainda não estavam no mesmo nível de sua força espiritual. Por outro lado, sua prática com transformação de forma havia rendido algum progresso. Pelo menos agora, quando o chakra deixava seu corpo, ele ainda conseguia sentir uma conexão tênue com ele. Embora controlá-lo com esse elo fraco fosse extremamente difícil, mas apenas ter essa conexão e ser capaz de senti-la era um sinal positivo. Fortalecer essa conexão seria o primeiro passo para dominar a transformação de formas. Com seu chakra esgotado, ele decidiu encerrar o dia e descansar. Amanhã seria um dia importante. Ele planejou abordar Iruka para perguntar sobre a quantidade de chakra que ele tinha, esperando obter uma referência. Ele também queria ver se ele poderia começar a aprender as técnicas básicas, transformação, clone e jutsu de substituição. Ele acreditava que seu nível de chakra atual era o suficiente para começar a praticá-los, então se ele demonstrasse suas habilidades, havia uma boa chance de Iruka concordar em ensiná-lo. Se isso não funcionasse, ele poderia pedir à mãe os sinais de mão para as técnicas e então buscar a orientação de Iruka sobre como executá-los. Enquanto planejava o dia seguinte, Natsuru adormeceu silenciosamente. No dia seguinte, depois da escola, ele se aproximou de Iruka. Precisa de alguma coisa, Natsuru? Iruka perguntou, um pouco confuso. Iruka-sensei, eu já aprendi como extrair chakra no livro e queria pedir para você avaliar meu nível atual de chakra, respondeu Natsuru. Você já aprendeu sozinho? Iruka ficou um pouco surpreso. Para ser um bom professor, ele se certificou de entender a história de seus alunos, e isso incluía Natsuru. Embora a mãe de Natsuru já tenha sido uma genin, ela provavelmente não era capaz de ensiná-lo. Isso significava que ele provavelmente havia aprendido tudo sozinho em apenas alguns dias e já havia extraído o chakra. Embora Iruka não soubesse por que Natsuru estava tão interessado em saber seu nível de chakra como professor, ele naturalmente gostava de alunos diligentes e talentosos. Então ele assentiu e concordou. Claro, ficarei feliz em ajudar. Capítulo 7. Gênio. Após Iruka terminar de falar, Natsuru imediatamente começou a extrair chakra na frente dele. Desta vez, ele extraiu todo o seu chakra de uma vez e o liberou sem nenhuma reserva, resultando em seu corpo inteiro sendo envolvido em uma camada de chakra azul. Os olhos de Iruka se arregalaram de surpresa enquanto observava Natsuru, incapaz de acreditar na quantidade de chakra que Natsuru havia extraído de uma só vez. Isso fez-se perguntar o quão aterrorizantes as reservas de chakra de Natsuru deveriam ser. Entretanto, no momento seguinte, Natsuru e Iruka encontraram os olhares. Natsuru olhou para Iruka. Iruka deixou escapar, confuso. Natsuru, por que você não continua extraindo? Para comparar os níveis de chakra, você precisa extrair todo o seu chakra, Iruka o lembrou. Eu já extraí tudo, ele disse, franzindo a testa levemente enquanto observava a reação de Iruka. Iruka-sensei, minha quantidade de chakra é realmente tão baixa? Se fosse realmente muito baixo, seria problemático, pois muitas técnicas de ninjutsu dependem de uma quantidade substancial de chakra. Baixo? Não, de jeito nenhum. Eu só não esperava que você extraísse todo o seu chakra de uma vez, Iruka rapidamente esclareceu ao ver sua expressão preocupada. Então, Iruka-sensei, qual é meu nível de chakra atual? Como ele se compara ao de um genin? Ele perguntou, seu olhar fixo em Iruka. Isso foi crucial para os resultados de seus esforços nos últimos anos. Bem, deixe-me pensar, Iruka disse, examinando Natsuru antes de continuar. Atualmente, sua quantidade de chakra é aproximadamente metade do nível mais baixo de um genin recém-formado. Em média, é cerca de 2 vezes essa quantidade. Existe uma diferença tão grande? Natsuru franziu a testa novamente. Não, Natsuru, sua quantidade de chakra já é bem significativa. Afinal, você ainda está crescendo, e seu nível de chakra aumentará conforme seu corpo se desenvolve. Na verdade, neste estágio, o chakra produzido naturalmente pelo seu corpo em crescimento é mais do que você poderia ganhar por meio do treinamento, explicou Iruka. Iruka deu outra olhada no chakra ao redor de Natsuru, maravilhado antes de acrescentar. Então, se você continuar a crescer normalmente até a formatura, sua quantidade de chakra deve estar bem acima da média. Entendo, enquanto ele finalmente relaxava. Parecia que seu trabalho duro tinha valido a pena e era realmente impressionante, superando o nível médio. De repente, ele percebeu que algo não estava certo. Havia também Naruto Uzumaki em seu ano, cuja quantidade de chakra era extraordinariamente alta devido a ser o hospedeiro do Nove Caudas e ter a reencarnação de Ashura e a linhagem Uzumaki. Mesmo sem o chakra do Nove Caudas, o de Naruto era formidável. Considerando Naruto, ele pensou que talvez nem atingisse o nível médio, mas sorriu, pensando que não deveria se comparar a tais aberrações da natureza. Ao ver o sorriso de Natsuru, Iruka também deu um suspiro de alívio. Ele quase o desencorajou. E se um gênio como Natsuru fosse desmoralizado, especialmente como seu próprio aluno, Iruka nunca se perdoaria. De fato, aos olhos de Iruka, Natsuru já havia se tornado um gênio. Ser capaz de aprender extração de chakra tão rapidamente e realizá-la com boa proficiência, junto com uma quantidade de chakra equivalente à de um aluno do 3º ano no início do ano letivo, era, sem dúvida, a marca de um gênio.
tem mais uma coisa, Natsuru, disse Iruka com um sorriso, feliz por seu talentoso aluno. HM? Natsuru olhou para Iruka com curiosidade. Natsuru, sua habilidade de extrair chakra de uma vez supera a da maioria dos genin, e é comparável a alguns chunin. Isso é muito impressionante, Iruka acrescentou, admitindo que ele ficou inicialmente chocado com a grande quantidade de chakra que ele havia extraído. Ele não prestou muita atenção nisso, pois a quantidade de chakra extraída de uma vez estava relacionada à força mental, e ele estava confiante nessa área. A propósito, Iruka-sensei, posso aprender as técnicas básicas antes do tempo? Natsuru finalmente levantou seu segundo pedido. Os dois objetivos estavam interligados. Mostrar desempenho excepcional para seu ano poderia levar ao aprendizado dessas técnicas. Bem, tecnicamente as técnicas básicas são ensinadas no segundo ano, mas seu nível atual excede o de um aluno do segundo ano. Então, está tudo bem para você aprendê-las agora, Iruka concordou depois de pensar um pouco. Como era algo que seria ensinado eventualmente, não havia nenhuma regra contra ensiná-lo antes. Mesmo mover o ensino dessas técnicas para o primeiro ano não era impossível, mas nem todo aluno era como Natsuru. A maioria precisava começar do básico, então Iruka decidiu contra isso. Obrigado, Iruka-sensei. Ele agradeceu sinceramente. Ele havia abordado Iruka porque sabia pela história original que o personagem de Iruka era solidário. Se fosse Mizuki, ele não o teria procurado. Mesmo que ele tivesse quase certeza de que Iruka concordaria, a gratidão ainda era importante, já que Iruka não lhe devia nada. Não é problema. Além disso, o professor acredita que você ganhou essas técnicas por seu próprio trabalho duro, Iruka disse com uma risada, satisfeito por ser agradecido por seu aluno. Iruka então entregou a Natsuru 3 pergaminhos, dizendo, estas são as técnicas básicas. Elas incluem alguns dos meus insights. Leia-as primeiro, e se você tiver alguma dúvida depois, volte para mim. Mas lembre-se de devolver os pergaminhos. Entendi, ele pegou os pergaminhos e notou que estavam marcados com muitas anotações. Provavelmente, elas foram preparadas por Iruka para ensino futuro, com notas sobre explicações. Se ele não conseguia aprender com elas, era melhor bater a cabeça contra a parede. Há mais alguma coisa, Natsuru? Iruka perguntou. Já que você me ajudou tanto, eu gostaria de lhe oferecer uma refeição, ele disse. É meu trabalho ajudar os alunos. Além disso, tenho coisas para fazer. Iruka começou a recusar. Ishiraku Ramen, ele acrescentou. Iruka hesitou. Ele gostava de Ishiraku Ramen, mas não precisava de alunos para tratá-lo. Como um Chunin, ele podia pagar por ele mesmo. No entanto, vendo a expressão séria de Natsuru e considerando que uma refeição no Ishiraku não era muito cara para a família de Natsuru, ele decidiu aceitar. Tudo bem então. Estarei ocupado, então vá em frente e vá para casa. Te encontro na frente do Ishiraku Ramen às 6 da tarde, ele disse, sem dar a Iruka a chance de recusar, e saiu. Iruka observou a figura de Natsuru partindo, levemente atordoado. Ele sentiu que Natsuru parecia mais velho do que sua idade real, refletindo sobre a situação familiar de Natsuru, ele suspirou. De fato, crianças de famílias pobres amadurecem cedo. Era impressionante que Natsuru soubesse de sua preferência por Ishiraku Ramen. Embora Iruka tivesse mencionado isso antes, ele duvidava que a maioria dos alunos se lembraria. Isso o deixou feliz. Capítulo 8. Os 3 jutsus básicos. Ao voltar para casa, Natsuru olhou para o pergaminho dos 3 jutsus básicos em sua mesa, junto com um pedaço de papel de chakra que ele havia comprado no caminho de volta. Ele primeiro pegou o papel de chakra e infundiu seu chakra nele. Logo, o papel rasgou no meio, e a parte que ele segurava amassou. Vento e relâmpago, hein? Ele não estava particularmente surpreso. Seu pai desconhecido era aparentemente baseado no vento, e sua mãe havia mencionado anteriormente que sua natureza de chakra era relâmpago. Então ele herdou a natureza de chakra duplo de seus pais, o que era muito bom. Ele não conseguia se lembrar se vento e relâmpago se combinavam para formar um limite de linhagem específico, mas ele não tinha planejado tentar a fusão de qualquer maneira. Afinal, tentar criar um limite de linhagem era semelhante a cortejar a morte. Se fosse fácil de conseguir, essas habilidades não seriam tão raras no mundo. Em sua visão, os limites de linhagem existentes eram o resultado de atos desafiadores da morte ou mutações. A menos que ele tivesse a linhagem de Naruto, a proeza médica de Tsunade monitorando constantemente e a força física de Might Guy. Era impossível para ele tentar algo tão imprudente. Por enquanto, vento e relâmpago eram muito bons. Ele poderia potencialmente aprender técnicas como Rasen Shuriken ou Chidori. O Rasen Shuriken exigia uma quantidade significativa de chakra e o modo sábio para ser eficaz, enquanto o Chidori precisava de uma visão dinâmica excepcional. O modo sábio estava na agenda, mas não estava disponível imediatamente, então seria pulado por enquanto. A visão dinâmica geralmente dependia de habilidades inerentes ou limites de linhagem, como o Sharingan ou o Byakugan. No entanto, ele não estava interessado em transplantar os olhos de outra pessoa. O Sharingan provavelmente drenaria seu chakra completamente, tornando-o inviável. O Byakugan poderia ser mais administrável, mas ainda era algo que ele não estava interessado em obter se chegasse a esse ponto. Ele se perguntou se combinar o modo sábio com o Chidori poderia compensar suas limitações. O modo sábio era um aprimoramento abrangente e poderia oferecer visão dinâmica. Ele poderia tentar isso no futuro se tivesse a chance. Em seguida, era a hora de começar a aprender os 3 jutsus básicos. Ele começou a revisar os pergaminhos.
Os 3 jutsus básicos não eram complicados, e ele rapidamente terminou de ler os jutsus e as anotações de Iruka. Os 3 jutsus básicos eram o jutsu de transformação, o jutsu de clone e o jutsu de substituição, técnicas básicas de ninjutsu simples, porém práticas. Entre eles, o Transformation Jutsu exigia apenas um sinal de mão, o Clone Jutsu exigia 3 sinais de mão e o Substitution Jutsu exigia 5. A dificuldade era proporcional ao número de sinais de mão. O processo de aprendizado ocorreu como ele esperava. Sinais de mão eram meramente um guia para canalizar mudanças de chakra de forma mais eficaz. A essência do ninjutsu de liberação estava na transformação de chakra. Cada jutsu tinha sua própria transformação de chakra, então apenas conhecer os sinais de mão não era suficiente para usar a técnica. Por outro lado, se ele se familiarizasse com a transformação de chakra, ele poderia liberar jutsus sem sinais de mão, assim como técnicas posteriores que eram realizadas com um simples aperto de mãos. Quanto aos 3 jutsus básicos, ele planejava aprender todos eles, mas priorizaria dominá-los de forma diferente. O jutsu de transformação precisava ser proficiente o suficiente, o jutsu clone poderia ser praticado mais se o tempo permitisse, e ele pretendia se concentrar no jutsu de substituição. O Substitution Jutsu era uma técnica simples, mas altamente prática, mas com 5 sinais de mão. Atualmente Natsuru levava quase 2 segundos para executar. Contra um ninja rápido, ele pode não ter tempo suficiente, então ele precisava reduzir o tempo de execução para menos de 1 segundo. Era a hora de colocar seu aprendizado à prova. Ele seguiu as instruções do pergaminho, manipulando seu fluxo de chakra enquanto fazia um sinal de mão, e visualizou uma imagem em sua mente. Jutsu de transformação. Uma nuvem de fumaça branca subiu, e quando ela se dissipou, uma pequena, mas graciosa figura feminina apareceu. Ele olhou para o reflexo de Tifa no espelho, e sentindo-se subitamente envergonhado, dissipou a transformação. Ele não esperava ter sucesso na primeira tentativa, e de repente sentiu que talvez devesse praticar mais o Transformation Jutsu. Limpando a garganta, ele pensou sobre isso. Depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, ele relaxou. Ele poderia praticar o Transformation Jutsu mais algumas vezes para se familiarizar com ele, pois era apenas um sinal de mão e não poderia ser simplificado mais. Seu quarto logo se encheu de várias figuras pequenas, porém cada vez mais detalhadas. Azuna, Misaka Mikoto, Akami. O tempo passou rápido e quando sua mãe retornou, Natsuru já havia dominado o Clone Jutsu e o Substitution Jutsu. Parecia muito mais fácil do que ele havia previsto. Ao contrário do sinal de mão única para o Jutsu de transformação, seu uso do Jutsu de clone e do Jutsu de substituição ainda não era suave. Suas transformações de chakra estavam ficando para trás de sua velocidade de sinal de mão. Mas com a prática, ele sabia que melhoraria. Nesse ponto, ele percebeu que seu talento poderia ser mais forte do que ele havia pensado anteriormente. Mesmo com a simplicidade dos 3 jutsus básicos, dominá-los e usá-los com sucesso na primeira tentativa era uma indicação clara de talento. Então, eu sou um gênio, hein? Mãe, bem-vinda de volta. Ao ouvir a porta se abrir e a voz de Shinai, ele saiu do quarto para cumprimentá-la. Tada, ela orgulhosamente apresentou um pergaminho. Olhe para isso, Natsuru. Jutsu do Clone das Sombras, ele disse calmamente. Sim, é o Jutsu do Clone das Sombras. Mas você não deveria estar um pouco mais animado? Ela notou que a reação de Natsuru parecia um tanto morna. Milímetro, estou muito feliz, ele disse com um sorriso. Ah, aqui está meu pequeno adulto, ela disse, entregando o pergaminho para Natsuru. Vou ver o professor agora. Ele disse que o Jutsu do Clone das Sombras não é adequado para você. Mas acho que é bem apropriado, ele respondeu, pegando o pergaminho com certa excitação. Eu sabia que você não ouviria conselhos, então fui em frente e troquei. Mas, felizmente, era apenas o Jutsu do Clone das Sombras. Se fosse outro Jutsu de classificação B, talvez não fosse possível obtê-lo, ela disse. Por que isso? O professor disse que embora o Jutsu do Clone das Sombras tenha sido desenvolvido por Konoha, ele foi aprendido há muito tempo por outras vilas. Então não há necessidade de segredo. Outras técnicas são muito mais valiosas e geralmente não estão disponíveis para troca para aqueles que podem vazá-las, explicou Shinai. Ele assentiu, entendendo essa explicação. No entanto, ele estava satisfeito por ter obtido o Jutsu do Clone das Sombras. Com isso, seus próximos objetivos de aprendizado foram definidos. Ah, e mãe, não estarei em casa para o jantar hoje à noite, ele se lembrou de seu plano de levar Iruka para uma refeição e passear pela vila depois. Por que não? Minha comida não é mais boa o suficiente para você? Ela fingiu decepção, enxugando lágrimas imaginárias. Claro que não, ele disse, explicando seu plano de tratar Iruka e sua intenção de passar algum tempo na vila. Capítulo 9, Herança. Ah, entendo. Nesse caso você definitivamente deveria agradecer Iruka-sensei adequadamente, disse Shinai, surpreso, e então sorriu. Ela também ficou surpresa com a quantidade de chakra que Natsuru tinha. Ela se lembrou de que tanto ela quanto seu pai tinham níveis de chakra médios, então ela não esperava que Natsuru fosse tão extraordinário. Na verdade, era porque os pais de Natsuru eram ninjas que sua quantidade inata de chakra era razoavelmente boa. Mais importante, Natsuru nunca havia afrouxado ao longo dos anos e sempre havia cuidado bem de si mesmo para o crescimento de seu corpo. A propósito, Natsuru, você provavelmente já passou pelos 3 jutsus básicos, certo? Como você os encontra?
Se houver algo que você não entenda, eu posso demonstrá-los para você, embora eu não tenha certeza de como ensiná-los, ela disse com um sorriso. Já aprendi todas elas, ele respondeu. HM? Shania sentiu instintivamente, mas então seus olhos se arregalaram quando ela percebeu o significado por trás das palavras dele. Ela conhecia a personalidade do filho e sabia que ele não mentiria sobre isso, mas ainda era inacreditável que ele as tivesse aprendido na primeira tentativa. Ao ver a expressão de surpresa da mãe, ele sorriu e rapidamente fez um sinal de mão, provocando uma nuvem de fumaça branca. No momento seguinte, duas figuras, uma grande e uma pequena, estavam de frente uma para a outra. Ele poderia ter usado mais chakra para criar uma figura da mesma altura que sua mãe, mas ele só precisava de uma versão menor para a demonstração. Ela olhou para a versão menor de si mesma, levemente atordoada. Não apenas Natsuru era capaz de usar o jutsu, mas seu nível de habilidade também era impressionante. O nível de detalhes era suficiente para ser convincente, e apenas uma observação cuidadosa poderia revelar a ilusão. Após dissipar o Transformation Jutsu, ele então demonstrou o Clone Jutsu e o Substitution Jutsu. Sua velocidade de sinal de mão havia melhorado. O Clone Jutsu levou menos de 2 segundos, e o Substitution Jutsu levou pouco mais de 2 segundos, ainda não atingindo sua velocidade máxima. Isso já era surpreendente para Shinai porque sua velocidade com esses jutsus não era igual à dele. Neste momento, Shinai percebeu o talento de seu filho em ninjutsu. Ela sabia que ele era excelente, mas agora estava claro que ele era um prodígio. No entanto, mesmo com tanto talento, o caminho de um ninja era cheio de perigos. Ela suspirou, mas não o desencorajou de seguir esse caminho. Depois de pensar um pouco, ela foi para seu quarto. Confuso, ele observou as costas da mãe. Então, Shinai saiu do seu quarto com vários pergaminhos e os entregou a ele. O que é isso? Natsuru perguntou, surpreso. Esses são ninjutsus que eu troquei antes. Eles são todos rank C. O jutsu do clone das sombras que eu acabei de te dar foi originalmente planejado para ser trocado pela técnica de liberação de vento rank B, esfera de vácuo. Mas ele não foi trocado ainda porque eu não tinha dominado completamente o jutsu rank C, Shinai explicou, parecendo acostumado com essa situação. Eu tinha planejado te dar quando você se tornasse oficialmente um ninja, mas já que você tem tanto talento, eu não queria te atrasar e te dei eles mais cedo. Com seu talento, você deve ser capaz de aprendê-los rapidamente. Embora eu não ache que meu pequeno adulto precise ser lembrado, ainda quero dizer que você deve estar ciente de seus limites e nunca se esforçar demais. Milímetro, eu entendo. Ele pegou os pergaminhos solenemente e os olhou. Havia 4 ninjutsus de rank C no total. Liberação de vento, palma de vendaval, liberação de vento, cortador de ar, liberação de vento, grande ruptura e liberação de relâmpago, para raios. As técnicas de liberação de vento pareciam complementar bem as habilidades de seu falecido pai. O Great Breakthrough para áreas amplas, o Air-Cutter para alvos únicos e o Galé Palm para curto alcance faziam uma boa combinação. Ele sentiu que não havia necessidade de trocar por outras técnicas de liberação de vento de rank C. The Lightning Release, Lightning Rod parecia ser de sua mãe. No entanto, essa técnica não parecia muito prática, pois a maioria das batalhas ocorria em terra, então exigia Water Release para ser mais eficaz. Atualmente, ele não planejava aprender esses ninjutsus. Suas reservas de chakra deveriam ser suficientes, mas usá-las esgotaria muito chakra rapidamente, tornando a prática ineficiente. Em vez de aprender isso, era melhor continuar dominando o jutsu de substituição de baixo consumo de chakra e começar a aprender o jutsu do clone das sombras. Embora fosse uma técnica de classificação B, o jutsu do clone das sombras apenas distribuía chakra, e a quantidade de chakra deveria determinar sua duração. Se o jutsu do clone das sombras usasse apenas chakra para manutenção, mesmo com um suprimento limitado de chakra, ele deveria durar por um tempo razoável. Bem, mãe, vou sair agora, ele disse, guardando os pergaminhos. Certo. Certifique-se de agradecer Iruka-sensei adequadamente, ok? Se tiver a chance, você pode visitar o restaurante de churrasco onde eu trabalho, e eu providenciarei os ingredientes mais frescos, ela respondeu. Isso pode ser difícil. Eu gostaria, mas Iruka-sensei provavelmente não concordaria. Que boa professora, ela sentiu e suspirou, sentindo-se sortuda por ter uma professora assim. Na loja de Ishiraku Ramen, Natsuru chegou bem cedo antes de Iruka. Olhando para a movimentada loja de ramen, ele não pôde deixar de se maravilhar com o bom negócio. Não foi difícil entender, pois o sabor era realmente excelente e os preços eram razoáveis. O mestre dos noodas artesanais da loja parecia mais jovem do que seu colega de anime. Natsuru, você chegou tão cedo? Iruka disse surpreso, vendo a figura de Natsuru. Ele pensou que tinha chegado cedo o suficiente, apenas para descobrir que tinha chegado antes dele. Já que estou aqui para expressar meus agradecimentos, naturalmente tive que chegar um pouco mais cedo, disse ele. Na verdade, não importaria se você viesse depois, Iruka disse, coçando a cabeça. Ele sentiu que Natsuru realmente não agia como uma criança. Iruka-sensei, vamos entrar, disse Natsuru, sem responder ao comentário. Ok. Iruka sentiu como se estivesse falando com um colega, mesmo que Natsuru fosse apenas uma criança. Esse sentimento era um pouco estranho. Mestre do macarrão artesanal, teremos 2 dos mais luxuosos ramen, disse Natsuru.
Tudo bem, Natsuru. Há alguma ocasião especial hoje? O mestre dos noodles artesanais ficou surpreso. Ele geralmente não pedia as opções mais luxuosas, embora nunca pedisse as mais baratas também, pois sempre acreditou em nutrição adequada para crescer. Sim, hoje há muitas surpresas, ele disse seriamente. Fossem os 3 jutsus básicos, o jutsu do clone das sombras ou os últimos ninjutsus, todos eram surpresas. Shindakawa Natsuru, você não precisa gastar tanto, disse Iruka. Só me chame de Natsuru, Iruka-sensei. E mesmo assim, sinto que não é o suficiente, a menos que você concorde em vir comigo ao restaurante de churrasco mais tarde. Você deveria saber que minha mãe trabalha lá, então podemos ganhar um desconto, ele disse sério. Haha, vamos discutir isso outra hora, disse Iruka, coçando a cabeça, ainda sem concordar. Natsuru olhou para Iruka, mas não insistiu no assunto. Ele se sentou e esperou o ramen chegar. Durante esse tempo, Iruka olhou para Natsuru, sentindo-se hesitante. Ele tinha encontrado um problema recentemente, e embora não estivesse diretamente relacionado a Natsuru, ele era próximo da pessoa envolvida. Então Iruka sentiu um pouco de curiosidade e quis perguntar. Iruka-sensei, se você tiver algo a perguntar, sinta-se à vontade para fazê-lo. Eu responderei se eu souber, disse Natsuru, sentindo a intenção de Iruka. É tão óbvio assim? Iruka coçou a cabeça, sentindo-se um pouco estranho. Então perguntou Natsuru, o que você acha do aluno Uzumaki? Capítulo 10, Revelando Talentos. Natsuru pausou por um momento. Até Iruka tinha lutado inicialmente com Naruto, evidente pela forma como ele se dirigiu a Naruto como Uzumaki em vez de Naruto, enquanto o chamava de Natsuru, em vez de Shindakawa. Mas isso era compreensível, dado que os pais de Iruka foram mortos pelo Nove Caudas. Pensando nisso, ele olhou para Iruka seriamente e disse, eu acho que Naruto é uma ótima pessoa. Naruto, hein? Parece que Natsuru tem um relacionamento muito bom com ele, Iruka pensou consigo mesmo. É mesmo? Bem, isso é bom, disse Iruka, sem saber o que mais dizer e tentando mudar de assunto. Iruka-sensei, eu conheci Naruto antes de começar a escola. Não faça barulho, apenas observe por um momento, Natsuru disse seriamente. Ele então fez um sinal de mão, e no momento seguinte, a figura familiar que Iruka não sabia como lidar apareceu diante dele. Os olhos de Iruka se arregalaram quando ele viu Natsuru, que havia se transformado em Naruto. Não fazia muito tempo, e ele já havia dominado o Transformation Jutsu. Além disso, ele parecia bem habilidoso nisso. A transformação em Naruto era tão convincente que Iruka teve dificuldade em distingui-la. Embora chocado, Iruka permaneceu em silêncio, relembrando as palavras anteriores de Natsuru. Logo novos clientes chegaram ao Ichiraku Ramen. Ao ver Naruto Uzumaki, muitos deles mostraram desgosto, e alguns até murmuraram xingamentos antes de irem embora. Iruka assistiu a essa cena com o coração pesado, talvez entendendo algo no processo. Neste ponto, Natsuru dissipou o jutsu de transformação e olhou para Iruka, dizendo, Naruto sempre foi tratado assim. Para ele permanecer como está agora é realmente notável. Se eu estivesse no lugar dele não seria como Naruto. Iruka ficou em silêncio por um tempo e após uma longa pausa, ele finalmente disse, você está certo. Naruto passou por momentos difíceis. Não acho que Naruto tenha feito nada de errado. Ele não teve culpa de forma alguma. O desdém dos aldeões por ele provavelmente se deve aos erros de seus anciãos, mas, até onde eu sei, Naruto não tem mais parentes. É injusto colocar os erros dos anciãos nele, ele continuou. Iruka assentiu. Ele não esclareceu que os anciãos, aos quais Natsuru se referiu não existiam, e a versão da vila era em relação à própria besta. No entanto, Natsuru estava certo. Iruka tinha entendido isso desde o começo, mas tinha lutado para chegar a um acordo com isso. Ver o tratamento de Naruto o fez sentir que se ele continuasse a agir como ele agia, ele não seria merecedor de ser um professor. Com essa percepção, Iruka sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ele se sentiu mais relaxado e finalmente sorriu para Natsuru, dizendo, chega disso. Você aprendeu o Transformation Jutsu tão rápido e usou tão proficientemente? Se eu não soubesse que você tinha acabado de aprender os 3 jutsus básicos, eu pensaria que você estava praticando há muito tempo. Os 3 jutsus básicos são bem básicos e simples, respondeu Natsuru. Então rapidamente realizou os sinais de mão. Tanta velocidade com sinais de mão? Os olhos de Iruka se estreitaram. Então ele percebeu algo, seus olhos se arregalando enquanto ele olhava em choque para o uso de Natsuru do clone Jutsu e Substitution Jutsu. Esse nível de proficiência em ninjutsu permitiria que ele se graduasse como um genin mesmo em tempos de guerra. Ele era realmente um prodígio, e não qualquer prodígio. Natsuru e Iruka, seu ramen está pronto, disse o dono da loja de ramen, trazendo as tigelas de ramen. Iruka-sensei, é hora de comer, disse Natsuru. Acerto, respondeu Iruka, ainda em choque, comendo seu ramen atordoado. Sua demonstração de habilidade foi deliberada. Se ele tivesse um histórico substancial, ele teria escondido parte de seu talento. Mas como um ninja plebeu, ele precisava mostrar suas habilidades para receber atenção e treinamento adequados. Mesmo que tivesse a chance de receber instruções dos 3 lendários, ele reconsideraria seus planos anteriores. No entanto, parecia improvável. Orochimaru havia se tornado um ninja desonesto e não aceitaria devido à sua lealdade a Konoha. Jiraiya provavelmente ainda estava vagando por aí devido a profecias e coleta de informações, e Tsunade, que tinha medo de sangue.
Dificilmente retornaria ao lugar de sua tristeza. Depois de terminar o ramen, ele se separou de Iruka. Enquanto Iruka parecia incapaz de se recuperar do choque quando ele saiu. Ao ver a reação de Iruka, Natsuru sentiu que seu objetivo havia sido alcançado. Seu talento logo alcançaria o terceiro Hokage, apesar do terceiro Hokage ser mais um diretor titular na academia. O fato de ele ainda manter a posição significava que sua consciência seria despertada. Agora, ele se dirigiu para o campo de treinamento. Embora seu talento em ninjutsu fosse impressionante, ele não podia se dar ao luxo de negligenciar o treinamento básico. Isso era crucial para seu controle de chakra e crescimento. Quanto à prática dos 3 jutsus básicos, depois de tanto uso hoje, suas reservas de chakra estavam bem esgotadas. Assim, ele decidiu deixar isso de lado por enquanto e se concentrar em treinar técnicas de escalada em árvores e caminhada na água, que exigiam menos chakra, mas exigiam controle preciso do chakra. Com sua experiência do treinamento de jutsu de hoje, ele sentiu que dominaria essas técnicas rapidamente. Além disso, ele também poderia começar a lutar com Lee. Com os 3 jutsus básicos aprendidos, ele agora deveria ter uma chance de lutar. Anteriormente, ele estaria em desvantagem, mas agora ele poderia retaliar. Era hora de colocar a teoria em prática, junto com mais estudos sobre o jutsu do clone das sombras, transformação da natureza do chakra e transformação da forma. Ele começou a ponderar essas tarefas, sentindo-se um pouco sobrecarregado conforme a lista de coisas a fazer aumentava. Mas isso era um bom sinal. Ele podia ver claramente seu progresso e, se mantivesse esse ritmo, poderia ter uma surpresa reservada na época de sua formatura. Enquanto ele continuava em seu caminho de autoaperfeiçoamento, Iruka chegou ao escritório do Hokage. Ele sentiu que era melhor informar o Hokage sobre o talento de Natsuru, acreditando que alguém com seu potencial merecia melhor instrução. Ah, Iruka, o que te traz aqui? O terceiro Hokage olhou para cima, surpreso, mas gentilmente. Iruka olhou para a bola de cristal ao seu lado e então informou o terceiro Hokage sobre a situação de Natsuru. É mesmo? Parece que ele é realmente um prospecto promissor, disse o terceiro Hokage, surpreso após ouvir o relato. Depois de pensar um pouco, ele acrescentou, não há necessidade de mudar o professor dele. Acredito que você tem habilidade suficiente para ensinar Natsuru por enquanto, mas pode ensinar algumas técnicas avançadas a ele se necessário. Entendido, disse Iruka, completando seu relatório e saindo. O terceiro Hokage deu uma tragada em seu cachimbo, refletindo que o talento de Natsuru parecia reminiscente do de Minato. Tal talento não deveria ser desperdiçado, mas ele estava preocupado com a falta de tempo e energia para ensinar um aluno ele mesmo. Jiraiya e Tsunade eram opções, mas contatar Tsunade era difícil, e embora Jiraiya tivesse deixado detalhes de contato, era incerto o quão disponível ele estaria. Ele teria que esperar para ver. Se ele provasse ser realmente talentoso e suas reservas de chakra aumentassem, talvez o terceiro Hokage pudesse lhe dar técnicas avançadas mais cedo, assim como Jiraiya fez com Minato. Se Konoha pudesse ter outro Yellow Flash, é realmente algo pelo qual ansiar, pensou o terceiro Hokage. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.